Maricélia, seja bem-vinda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Eu cheguei com tudo, E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês. Foi mais ou menos assim que Alcebiades chegou, né? No banquete do Platão, bagunçando o coreto, né? Ao som de Ludmilla, mais ou menos assim, né? Alcebiades adentra o jantar oferecido por Agatão, muito embriagado, cheio de festa, bagunçando todas as estruturas, abalando as estruturas do banquete. E é dele que nós vamos falar hoje, do Alcebiades, né? O Alcebiades aparece no final do livro do Platão, depois de várias pessoas já terem discursado sobre o amor. O Alcebiades aparece para falar do amor mais como um testemunho do que como um elogio. É muito interessante a entrada de Alcebiades. Mas antes, só para a gente contextualizar, né, o momento em que esse político, Alcebiades é um político jovem, descrito com uma beleza muito grande, um homem muito bonito, jovem, general, né, que aparece dentro de um contexto específico. Eu acho interessante a gente recuperar, né, para inclusive sentir essa ruptura que o Alcebiades causa naquele ambiente ali da casa do Agatão. Então, só lembrando, retomando, né? Eu já fiz uma série de lives, elas estão todas salvas no canal Psicanálise, Saber e Citação no YouTube. Né? Esse é um livro em que o Platão narra, através de Aristodemo, que é um personagem, né, um jantar que Agatão ofereceu na casa dele, em comemoração à sua vitória, né, no concurso de tragédias. Agatão tira o primeiro lugar do concurso, né, comemora no dia da festa, e no dia seguinte reúne os amigos para uma comemoração mais comedida, né? E os próprios filósofos que estão lá sugerem a Agatão e aos presentes que eles não bebam muito, porque eles estavam muito ressaqueados do dia anterior, que foi o dia do festival, né? Então eles sugerem que não bebam muito e conversem, né? E elegem como tema da conversa o amor, um elogio ao deus Eros. E a partir daí os filósofos vão elogiando, fazendo o que é conhecido como seus encômenos, né, ao deus Eros. Né? Então o Fedro começa, diz que Eros é tudo, que Eros une, né, as pessoas, que é imbatível, que um exército formado só por amantes e amados jamais seria vencido. Né? Depois vem o Pausanias, que separa o amor celeste do amor popular, né? O amor mais metafísico de um amor mais sensual, mais sexual, mais corporal. Né? O Erisímaco, ele sugere que, né, o terceiro a falar, né, ele sugere que o amor é tudo, que o amor está em todas as coisas, que amor é harmonia.
Aí depois vem um outro filósofo, Aristófanes, e diz que o amor é a nossa ânsia por completude, é como se estivéssemos sido partidos ao meio, né, e buscássemos nossa outra metade. Né? Esse é o mito que o Aristófanes cria para louvar o amor. Né? Depois do Aristófanes, quem fala é o Agatão, que é o anfitrião, o dono da casa, quem está oferecendo o jantar, e Agatão tece loas ali, faz muitos elogios, diz que o amor é sábio, o amor é corajoso, o amor é justo, o amor é suave, faz todos os elogios ao amor, até, né, que surge então o último a falar, que é Sócrates. E aí Sócrates dá aquele desfecho, né, aquela conclusão para todos aqueles discursos, pegando um pouquinho de cada um, né, e diz que o amor, né, o Deus amor, ele não pode ser tão belo e tão bom, porque ele é desejo do que é belo e do que é bom. Então ele não pode ter, porque se tem, não deseja. Né? Se a gente tem, a gente não deseja. Então quem está possuído por Eros está possuído também pela falta, na visão do Sócrates, né? E buscaria então o bom e o belo. E aí, Elisandro, boa noite. Chegou várias pessoas aí, né? A Soninha tá aí, tia Soninha, Maricélia, Celso. Boa noite, pessoal. Tô só primeiro dando uma resumida do ambiente ali para a gente entrar na visita do Alcebiades, tá? Então o Sócrates faz um grande elogio ao amor a partir de uma crítica, não é exatamente uma crítica, né? Mas a partir de algo que falta, né? Ao amor falta bondade e beleza, e por isso que ele inspira a busca por bondade e por beleza. Né? Essa é a visão socrática e também a visão platônica, né, sobre o amor. Né? Então, o último discurso é o do Sócrates. Né? No meio do discurso do Sócrates, ele faz uma menção ao discurso do Aristófanes. Né? Ele diz assim que, ao contrário do que muitos dizem, que o amor, né, ele é a busca por uma outra metade, vai dizer, não, o amor é uma busca pelo belo transcendental, né, pelo belo absoluto, isso que é o amor para Sócrates. Ele vai dizer, não é uma vontade de reencontrar uma parte nossa. Até porque, o Sócrates diz, né, até porque um ser humano seria capaz de arrancar um membro se ele fosse desprazeroso, se ele trouxesse infelicidade. Então, para Sócrates, o que o amor nos inspira é a buscar uma verdade absoluta, uma beleza, né, que ele chama de beleza real, né, a beleza, o belo em si, né, ele usa esse termo. E aí, por ele ter comentado algo do discurso do Aristófanes, o Aristófanes, quando ele termina o discurso, levanta a mão para rebater o Sócrates, dizer, olha, peraí, né, você me citaram aí, me citaram o meu discurso, o que é até meio estranho, né, porque o Sócrates faz o seu discurso na voz de uma sacerdotisa, da Diotima, né? Fala, olha, é ela que me contou antes, né? Então ela não escutou o discurso do Aristófanes. Então tem uma certa provocação também que o Aristófanes percebe, pede para falar, mas no momento em que o Aristófanes vai falar, vai fazer a sua intervenção, eles escutam um barulho de um tanto de homens bêbados que estão chegando, e chega então Alcebiades. Alcebiades adentra o jantar, totalmente embriagado, com uma guirlanda na cabeça, uma coroa, né, bebendo, pedindo para beber mais, né, coroa o Agatão, tira a coroa, opa, voltou aí, deu uma travada, né? Ele pega a coroa dele, dá ao Agatão. Hoje estou indo de cerveja, né? Nos outros discursos eu estava com vinho, que estava mais frio, né? Hoje o tempo esquentou, passei para uma cervejinha. Mas o discurso do Alcebiades já começa assim. Ele embriagado, coroando o Agatão, né? Senta justamente entre o Agatão e o Sócrates, não vê Sócrates,
senta ali, coroa o Agatão, abraça o Agatão e diz, né, olha, você merece essa coroa, você ganhou o concurso ontem, e cadê o vinho? E pede mais vinho para o pessoal, e de repente nota Sócrates. Né? E na hora que ele nota Sócrates, ele toma um susto e fala, Sócrates, você aqui, né? E continua pedindo, né, o vinho. Ele tem uma cena interessante, né, que ele fala assim, pede um escravo para esvaziar um balde de gelo, um balde mais de 2 litros, né, de gelo, e pede para esvaziar e encher de vinho e trazer. O que não era a proposta inicial, vocês lembram, né? E ele estimula todos a beberem, né, inclusive Sócrates, dizendo que Sócrates não adianta porque o Sócrates não vai ficar bêbado. Né? O Sócrates ele pode beber muito que ele não fica embriagado. O Alcibiades faz essa colocação e passa então, né, a se inteirar um pouco mais do ambiente. Né? O Erisímaco vai e explica a Alcibiades. Diz, olha, Alcibiades, nós estávamos aqui bebendo moderadamente, né, e louvando o amor. Todos nós já louvamos, então agora é a sua vez. E aí é que o Alcibiades subverte, né, a lógica do banquete. Isso vai ser muito valorizado por alguns comentadores, inclusive pelo Lacan, né? Ele subverte a lógica do banquete e diz, eu não posso louvar nenhum Deus, nenhum homem, ninguém com Sócrates aqui. Se o Sócrates está aqui, eu preciso louvar o Sócrates. Não vou louvar Deus, o Deus Eros, vou louvar o Sócrates. É isso que o Lacan diz assim, que ele passa da teoria para o ato, né, para a prática. Diz, eu vou falar do meu amor pelo Sócrates. Não vou ficar falando teorias sobre o Deus Eros, o que é que esse Deus quer. Eu vou falar do amor que eu sinto, né? Mais ou menos isso. Ele sai da esfera, vamos dizer assim, mais metafísico. Lacan vai chamar até assim de um ultramundo, né? De um mundo superior, assim, do Deus, amor, e vai para o amor tal qual a gente conhece, né? O amor humano, o amor que ele sente pelo Sócrates. Diz, eu só posso fazer isso. E aí inventa essa nova regra para o banquete. Diz, a partir de agora, nós vamos então louvar um ao outro, né? E aí, e é muito interessante, isso talvez seja importante colocar também, que as palavras iniciais do Alcibiades, elas têm alguns termos assim meio que jurídicos, né? Então do tipo, eu vou dizer só a verdade, né? Quase como se fosse num tribunal, né? Prometo dizer a verdade. Ele coloca o Sócrates assim, né? Numa questão, olha, se eu disser qualquer coisa que estiver errado, você me corrige. Ele usa alguns termos, né? Que lembram um pouco para alguns comentadores um julgamento, como se o Platão estivesse escrevendo nesse texto também uma defesa de Sócrates. O Platão escreve em outro livro, né, que chama Apologia a Sócrates, né, onde ele descreve o julgamento de Sócrates, porque Sócrates foi condenado à morte com pelo menos 2 acusações. Né? Uma é que ele não respeitava os deuses de Atenas, e outra é que ele pervertia os jovens com seus ensinamentos. E aí, para alguns comentadores, Platão viu nessa oportunidade uma outra chance de defender Sócrates, apresentando Alcibiades, que era um jovem amado de Sócrates, que convivia com Sócrates, que traiu Atenas na guerra do Peloponeso. O Alcibiades, né, de acordo com Plutarco, ele trai Atenas na guerra de Atenas e Esparta. Né? Então, de alguma maneira, é como se o Platão, anos depois, colocasse na boca de Alcibiades algo mais ou menos assim: o Sócrates não tem nada a ver com o que eu fiz. Né? Para algumas pessoas é uma outra defesa, uma outra apologia, né, que Platão faria então ao Sócrates. Né? Isso é uma forma de compreender, né? Por que o Alcibiades entrar
do nada, né? Tá todo mundo louvando amor, entra o Alcebiades bêbado e começa a louvar Sócrates, né? Segundo Lacan, já teve traduções em francês que o tradutor optou por não traduzir essa parte, esse final, achou desnecessário, vamos dizer assim, né? Estranho, né? Mas algo meio bizarro assim, mas para alguns é cheio, né, de significados, para outros essa cena ela é mais, vamos dizer assim, mais nonsense, meio nada a ver, assim, né? Lacan vai enxergar muito sentido, muito significado em Platão ter inserido, né, Alcebiades aí. Outros filósofos também, inclusive, com essa interpretação, né, de que Platão colocou Alcebiades aí como uma forma de defender o Sócrates. E então o Alcebiades começa o seu discurso, né? Ele passa a falar um elogio ao Sócrates. E diz que é apaixonado por Sócrates, né? O Alcebiades foi um herômenos do Sócrates, né? Que é um amado. Não sei se vocês lembram, né? Nas outras lives comentei sobre o amor grego, né? O amor dessa época era chamado de pederastia, né? Onde um homem mais velho, conhecido como Erastes, o amante, se envolvia com um homem mais novo, um jovem, né? Que era o amado. O amante, o mais velho, levava sabedoria, instrução, ensinamento, formação. E o mais novo normalmente era um jovem belo, né, com muita energia, sexualidade. E eles faziam uma parceria, uma troca ali de mestre, discípulo, um modelo grego desse momento, né, de estabelecer um laço amoroso, com todas as críticas que se possa fazer a esse modelo, né, que depois veio até dar o nome de um crime, né, da pederastia, do abuso, né, de jovens, de crianças, etc. Né, mas era assim que funcionava. Então, o Alcebiades era o Herômenes, o amado de Sócrates. Então, ele começa dizendo o quanto fica encantado e apaixonado pelas palavras do Sócrates, o quanto seria uma ótima parceria, inclusive, né? Ele diz assim, vai ser uma parceria maravilhosa, eu bonito como sou, né? Ele não é muito modesto, ele fala do entusiasmo que ele tem com a sua beleza, né? E o Sócrates, sábio como ele é, né? Tem um laço ali muito interessante para esse amor da pederastia, né? Do grego, da Grécia Antiga, né? E aí ele começa então a tecer seus elogios ao Sócrates, dizendo o seguinte, que o Sócrates é como os silenos. Os silenos eram estátuas de sátiros. Sileno é um semideus, né? Sileno é o deus que cuida de Dionísio, tem uma relação com Dionísio, né? Sileno é um deus sátiro e como se fosse líder dos sátiros, né? Um deus polimorfo, metade homem, metade bode, com rabo, normalmente representado com o falo enorme, com o pênis, né, enorme, né, mostrando fertilidade, algo bem próximo ao Baco, né, as relações dionisíacas, bacantes, né, as festas ao deus Baco. E esses sátiros eram feitos estátuas deles, né, e eles são seres muito asquerosos, assim, às vezes com chifre, com pata de bode, com rabo, né? Mas que dentro desses silenos, dessas representações de Sileno e dos sátiros, né, dessas estatuazinhas, tinha uma imagem de Deus, né, que vai ser de algum Deus bonito, né? Então é algo que tem um aspecto exterior feio, né, polimorfo, assim, meio misturado, meio caótico, mas que guarda uma beleza, uma imagem bela, brilhante, contagiante dentro de si. Essa que é a comparação que o Alcebiades faz. À primeira vista, o que a gente pode entender é até pelo próprio aspecto do Sócrates,
Sócrates é mencionado como tendo um aspecto feio, sei lá, né? Não muito harmonioso. Então ele seria um homem feio, mas com uma alma, uma sabedoria muito virtuosa, muito boa, né? Essa é uma forma de compreender, mas mais do que isso, o que Alcebiades diz é que o próprio discurso do Sócrates tem essa estrutura de Sileno, né? Ou seja, qual estrutura é essa, Sileno? De parecer tolo, de parecer meio bobo. Ele diz isso. Sócrates parece ingênuo em algumas falas. Ele fala de ferros, de sapatos, de não sei o quê, mas para quem presta um pouco mais de atenção, para quem penetra os discursos, né, do Sócrates, encontra um brilho, uma beleza enorme, né? Uma palavra que o Lacan até recusou traduzir, que é o agalma. Um agalma, mas pode ser um brilho, uma imagem de Deus, né? Uma estátua de Deus, uma imagem grandiosa, encantadora. Lacan preferiu não traduzir, continuou dizendo, ó, dentro, né, por dentro do Sileno há um agalma, né? Por dentro do Sileno há esse brilho, né? E no discurso do Sócrates também, seria um discurso externamente feio, tolo, mas que se prestarmos atenção, nós vamos encontrar uma grande beleza. E o Alcebiades diz então que ficou contagiado com esse discurso do Sócrates, embora ele mesmo diga que não teve muito acesso a tanta sabedoria, que talvez seja uma forma também de Platão defender Sócrates. Né? Ele dizia, eu fiquei muito ocupado com as questões de Atenas, né? As questões da polis, e não consegui absorver todo o conhecimento que o Sócrates me passou. Então talvez é uma forma de Platão também dizer assim, Sócrates não tem nada a ver com os erros de Alcebiades. Né? Mas Alcebiades diz que ficou encantado, né? Que ele foi picado pela serpente da filosofia, né? Pela víbora da filosofia. Sócrates picou ele, encantou ele. Ele compara Sócrates também com Márcias, um flautista, né, que desafia Apolo, né, quem é que toca a flauta melhor, e Apolo ganha, e o Apolo depois, ele tinha tanta convicção que ia ganhar, o Márcias, né, que apostou com Apolo de ser esfolado vivo, se ele perdesse. E ele perde, vai ser esfolado vivo, e aí o sangue dele vai constituir o rio Márcias, né? Mas, enfim, o Alcebiades compara então Sócrates a Márcias, né? Ou seja, um flautista que encantava as pessoas, a fala do Sócrates encanta, né? Então ele sente, tem essa dubiedade, né? Assim, olha, ela parece tola, mas ela encanta aqueles que puderem penetrar o seu discurso. O que o próprio Alcebiades não deixa muito claro se ele conseguiu penetrar muito a fundo, né? Porque ele reclama de não conseguir absorver muita dessa sabedoria socrática. E aí, então, né, depois de fazer essa comparação de Sócrates com Sileno, de Sócrates com Márcia, né, Alcebiades pede os escravos para tampar os ouvidos e saírem da sala, porque aí ele vai fazer uma confissão, vamos dizer assim, íntima, né? Fala assim, ó, vocês que já foram encantados pela filosofia de Sócrates, para vocês eu posso me abrir, mas os demais saem da sala e tal, que eu vou entrar, vamos dizer assim, na intimidade agora. E de fato entra, né? Alcebiades conta, então, como ele se apaixona por Sócrates, como que Sócrates é o seu amante, né? E ele é o amado de Sócrates, então ele ansiava muito por essa conjunção, né? Por essa parceria. Sócrates o visitava, meio assim, cortejava ele, ensinava algumas coisas, ele ficava ali também aguardando, né, que Sócrates tomasse uma iniciativa também sexual. Né? E é isso, o discurso dele, o elogio que ele faz a Sócrates, gira muito em torno disso, né? De dizer assim, olha, o Sócrates era um amante,
Logo, eu esperava, ele é um homem mais velho, né, que ele investisse em mim, né, sexualmente, inclusive. E o Alcebiades não sente que Sócrates toma essa iniciativa. Ele passava horas com Sócrates, Sócrates o visitava, ia jantar na casa dele, mas Sócrates não se envolvia com ele, não vamos dizer assim, acenava nada a ele e tudo. E aí, então, um dia, o Alcebiades manda, né, os seus escravos embora e fala abertamente com Sócrates. Diz, olha, né, ele chama Sócrates para jantar, ele arma uma certa armadilha para o Sócrates, né? Dorme aqui em casa, tá tarde, ele fala alguma coisa mais ou menos assim. E aí, sozinho no quarto com Sócrates, ele então se declara e diz que, vamos dizer assim, não aguenta mais, né, aguardar as investidas de Sócrates. Diz, olha, estou apaixonado, né? Enfim, você não fala nada, você não manifesta, nós dois podemos dar um bom par, um bom casal, né? Olha, eu sou muito bonito, eu sou jovem, um político de Atenas, você é um filósofo sábio, né? E nós trocaríamos então o que aparece ali no texto como beleza por beleza. A beleza física, jovial de Alcebiades, pela beleza, vamos dizer assim, mais metafísica, mais filosófica, mais assim, virtuosa de Sócrates. E a resposta que Sócrates dá é extremamente broxante, vamos dizer assim. Né? O Sócrates diz para ele assim, opa, isso seria, você que está falando parece até interessante, mas teria um problema. Teria um problema, né? Olha só, eu estaria em desvantagem. O que você está propondo é trocar bronze por ouro. Se eu de fato, né, o Sócrates tem uma certa modéstia assim, questionável, né, porque ele fala algumas coisas antes do banquete começar, né, o Agatão elogia ele, diz, senta aqui perto de mim para você me transferir a sabedoria. Ele fala, ora, se eu realmente fosse sábio, se a sabedoria transmitisse assim, eu é que estaria em vantagem de estar perto de você, né? Então Sócrates é descrito também por Platão como um sujeito modesto, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Platão ele meio que esforça para passar essa imagem, às vezes parece até assim, uma modéstia meio forçada, né? Mas é assim que ele responde aos Alcebiades. Ele diz, ora, se de fato eu fosse tão sábio quanto você descreve, eu estaria extremamente em desvantagem, porque a beleza que você enxerga em mim é muito mais valiosa do que a beleza material, física, que passa com o tempo, que envelhece, né? Então por isso eu não topo, mais ou menos assim, né? Esse é o fora elegante, vamos dizer assim, que o Sócrates dá, né, no Alcebiades. Ele diz, olha, se fosse isso, né, o Alcebiades fica extremamente, né, chateado, né? Ele diz, olha, vocês devem imaginar o estado que eu fiquei, né, de escutar aquela recusa de Sócrates, né, aquilo que o Sócrates recusava a dar, né, a sabedoria que ele buscava, a parceria que ele buscava. E o Alcebiades, então, diz, tudo bem, vamos dormir. Né? O Alcebiades, não contente, ainda adentra o lençol de Sócrates. Sócrates está lá coberto no lençol, ele entra no lençol, abraça Sócrates e diz para todas as pessoas ali presentes, né, que eles percebam como Alcebiades está, vamos dizer assim, se abrindo, né, totalmente ali, dizendo que é efeito da bebida. Ele diz isso também, ele diz, olha, eu não estaria dizendo isso se não fosse a bebida, né? Ele entra por baixo do lençol de Sócrates, abraça Sócrates
e relata para todos assim: olha, eu acordei puro como se tivesse dormido com um pai, com um irmão, né? Sócrates não tomou nenhuma iniciativa, não aconteceu nada, em outras palavras, embaixo das cobertas, né? E ele acorda extremamente decepcionado. E aí ele comenta assim, né? Diz: olha, Sócrates, a impressão que dá no comentário dele é ele dizendo assim: Sócrates é inacessível. Sócrates não tem como, né? Não tem como capturar esse encanto do Sócrates, né? O Sócrates, ele é inacessível e incomparável, né? Que é o próximo tema do discurso dele, né? Ele começa comparando Sócrates com Sileno e com Márcias, depois ele conta a sua relação pessoal, né, com o Sócrates, e aí ele passa a relatar as virtudes de Sócrates como sendo alguém extremamente superior até, né? Ele conta os episódios da guerra, né, de Atenas e Esparta, em que Sócrates haveria lutado de maneira brilhante, inclusive salvando o próprio Alcibiades. Ele diz: olha, eu fui premiado, no combate que eu fui premiado, né, que eu recebi uma condecoração, na verdade, foi Sócrates que me salvou. Inclusive eu tentei convencer as pessoas a condecorarem Sócrates ao invés de mim, mas ele mesmo, né, de novo, com essa modéstia do Sócrates que o Platão tanto insiste, né? Sócrates disse: não, você que merece a honraria, pode ficar com as honras, né? E ele diz: porque o Sócrates não importa honra, não importa dinheiro, né? Sócrates não pode ser corrompido, a Sócrates só importa a verdade, né? O belo da verdade e tal. E aí ele diz que Sócrates lutou muito bem na guerra, que Sócrates, enquanto todo mundo estava sofrendo para fazer jejum, né, porque os alimentos não chegavam, Sócrates passava por aquilo com muita altivez, né? Sócrates no frio, todo mundo não conseguia nem sair, não conseguia nem sair, né, das cabanas, todo mundo encolhido, e Sócrates andava com os pés descalços no frio, no gelo, né? Então ele vai elogiando Sócrates: olha, Sócrates aguenta tudo. Enquanto eu estava no cavalo, né, cansado, destruído, Sócrates ia a pé, cheio de armaduras pesadas, né? A Elisângela falou: o Aristóteles é um comediante, ele ridicularizava. O Aristófanes, né? O Aristófanes ridicularizava Sócrates nas peças, né? Nas nuvens. O Aristófanes colocava Sócrates sempre num olhar mais, vamos dizer assim, irônico, satírico ao Sócrates. E é verdade, Elisandro. Já o Platão não, né? O Platão, ele defende, embora algumas vezes a defesa fica quase cômica também, né? Essa altivez toda do Sócrates, né, de fazer jejum, ficava em pé pensando durante horas, e o Alcibiades dizia que os combatentes olhavam para ele, ficavam intrigados, né, e achando até que ele estava querendo ridicularizar os combatentes, os soldados, né, porque não é possível, esse cara aguenta frio, aguenta jejum, né, e outra, não fica bêbado, né? Ele fala: quando a gente fazia uma festa lá entre os soldados, todo mundo bebia muito. Sócrates não gostava de beber, ele diz algo mais ou menos assim, né? Mas por insistência bebia, e bebia muito, mas não ficava bêbado. Sócrates é um deus, assim, né? Alcibiades descreve ele mais ou menos assim, né? Então, é assim, né, que o Alcibiades vai terminando o seu discurso dizendo: ora, Sócrates é incomparável. Sócrates é um homem incomparável. Nunca existiu alguém igual Sócrates. E mais do que incomparável, como ele coloca, inacessível. Não tem como seduzir Sócrates. Não tem ouro, né? Não tem metal. Ele se queixa disso, fala: eu podia ter todo o poder, que eu não conseguiria seduzir Sócrates. E aí ele termina o seu discurso falando algo que vai ser muito explorado pela psicanálise, por Lacan, né? Que é algo mais ou menos assim. Ele vai dizer: olha, o que Sócrates faz com a gente,
com os jovens, né, vamos dizer assim, subverter a pederastia, a lógica, né, da pederastia. Enquanto nós jovens deveríamos ser os amados que Sócrates buscasse, ele, com tanta, vamos dizer assim, abstinência, com tanta altivez, ele faz com que nós, jovens, belos, viremos amantes. Ou seja, nós saímos da posição do amado para a posição de amante. Então o Alcebiades termina dizendo isso, ou seja, dizendo que aquilo que nós buscamos, né, que nós poderíamos entregar a Sócrates, vamos dizer, nós acabamos buscando. E Sócrates recusa. Né? Então esse lugar, que é muito o que o Lacan vai explorar no Seminário 8, né, que é o lugar de um vazio. Sócrates oferece a Alcebiades um vazio. Né? Ou seja, ele tem um desejo, ele deseja o Sócrates, ele corre atrás do Sócrates, tenta seduzir Sócrates. Sócrates tem algo para dar, ele acredita que Sócrates tem algo a lhe oferecer, mas esse algo é inacessível. Né? Então, Sócrates, no entendimento do Lacan, é como se o Sócrates colocasse o Alcibiades em trabalho, né, de tentar, vamos dizer assim, alcançar aquela sabedoria, aquela virtude que ele supunha em Sócrates, mas sem encarnar aquela virtude, vocês percebem? Ou seja, tem algo desse brilho, desse agalma que está dentro do Sileno, né, que é meio assim inalcançável, né, que é algo que não é palpável, né, que é algo que brilha, mas a gente não sabe exatamente o que é. E o Sócrates não teme se identificar exatamente com esse vazio. Né, exatamente dizer, olha, o que você busca em mim, eu não tenho. Né, e aí o Alcebiades não consegue alcançar. Né, ele vai atrás, mas não consegue alcançar. Essa lógica, né, até do Sileno, ela lembra muito Sócrates também em outras passagens do Platão. Né? Então, por exemplo, o Sócrates é descrito, né, até a técnica dele é descrita como maêutica. Qual que é a ideia da maêutica do Sócrates? Né? Que ele supunha que todos nós temos a verdade dentro de nós. Então, a maêutica, a mãe do Sócrates, inclusive, era uma parteira. Maêutica tem uma relação com parteiro, né? Como se o Sócrates parisse a verdade de dentro do sujeito, ou seja, é o sujeito que tem a verdade, não é Sócrates que tem. Né? O Sócrates, através das suas perguntas, através do seu diálogo, ele extraía de dentro da pessoa a verdade, ele fazia a verdade sair. Né? O mito da caverna também tem algo assim, né, de sair para alcançar a verdade, que também essa verdade inalcançável, né, do mundo das ideias, que está também no banquete, no discurso do próprio Sócrates. Né? Então tem uma relação também com outras passagens, né, desse Sócrates, assim, e inclusive uma das leituras do Alcebiades aparecer ali no banquete, né, algumas leituras dizem que cumpre um pouco o papel do personagem da Alegoria da Caverna. Né? Não sei se é fresco para vocês. A Alegoria da Caverna é o seguinte, né? Imaginem homens dentro de uma caverna, olhando para o fundo da caverna, trancados, né, amarrados, só conseguem ver o fundo da caverna. Todas as sombras que passam no fundo da caverna vão ser encaradas como verdade para esse sujeito. Para você, aí o Sócrates continua, né? É uma conversa na República, isso, né? É uma conversa do Sócrates com Glauco. E aí o Sócrates diz a Glauco assim, imagine que um desses prisioneiros é libertado. Ele vai sair da caverna e vai conhecer a verdade. Quando ele voltar para a caverna, ele vai ser tido como louco. Ele vai ser tido como aquele assim, que está tentando transmitir a verdade para os outros, que eles acham que a verdade é só o que tem na sombra da caverna. Então, esse momento final do Agaton, que o Lacan
diz assim que a saída do ultramundo, né, de sair desse mundo metafísico do Eros e tal, para o mundo de carne e osso, do Alcebiades apaixonado, também tem um pouco essa leitura, né, do momento que o louco, né, no caso o bêbado chega ali tentando dizer para as pessoas, né, tentando comunicar, fazer comunicar essas duas esferas. Vamos dizer assim, o suprassensível, né, aquilo que não é sensação, aquilo que não é sombra, aquela verdade, né, que o Sócrates já tinha mencionado antes no seu discurso, com a vida de carne e osso, né, assim, a vida de Alcebiades, o amor de Alcebiades. O amor de Alcebiades não é tão metafísico assim, né, ele é real, ele sofre com esse amor. Então Alcebiades também serviria para isso, né, para depois de ter alcançado a verdade absoluta, né, a beleza absoluta no discurso do Sócrates, de alguma maneira retornar ao carnal de Alcibiades. E aí Alcibiades está ali, né, vivendo e relatando esse amor, e termina o seu discurso dizendo: é isso que o Sócrates faz com os jovens, né? Ele nos transforma em amantes, ou seja, a quem esperava vê-lo como um amado, um amante, né? Aqueles jovens que buscam em Sócrates um amante, encontram na verdade um amado. Essa é a queixa de Alcibiades. Ou seja, aquilo que a gente busca, a gente supõe que a gente vai atrás de Sócrates, a gente não consegue alcançar, né? Mas por outro lado, dá a entender assim, né, que Sócrates coloca esses jovens a trabalho de produzir algo sobre essa beleza, né, em buscar essa beleza, embora o Sócrates não entregue, né, essa de bandeja, vamos dizer assim. E aí o Alcebiades então termina o seu discurso e faz um comentário meio assim en passant, um comentário meio breve, né, e que o Sócrates interpreta, né? O Alcebiades diz assim: olha, por isso, Agatão, que eu acho que você tem que tomar cuidado. O Agatão é o mais jovem, tá, gente, que está ali. O Agatão, ele é de todos os filósofos, ele é o amado, né, vamos dizer, né? E o Sócrates está lá sentado perto dele e tal. A Elisandro fala do Platão ser racionalista. Exatamente. O Platão é extremamente racionalista. E uma interpretação é que Alcibiades entraria no curso, no texto dele, talvez até para quebrar tanto racionalismo assim, né? Tanta racionalidade. Então, no final, quando Alcibiades termina o discurso dele, ele se dirige a Agatão e diz: viu, Agatão, tome cuidado com o Sócrates. Sócrates está aí do seu lado, né? Sentou do seu lado. Depois o Alcibiades senta no meio dos dois, né? Na hora que o Alcibiades chega. O Sócrates está aqui do seu lado, não é à toa, não. Você está achando que vai beber, vamos dizer assim, da sabedoria do Sócrates, mas não vai, não. Ele vai fazer a mesma coisa que faz com todo mundo. E termina o discurso dele. E aí o Sócrates toma a palavra, né? O Sócrates faz uma interpretação do Alcibiades, né? Ele diz: olha, Alcibiades, você nem parece que está tão bêbado assim. Sério mesmo. Porque você construiu com tanta, vamos dizer assim, sofisticação o seu real objetivo, né? Que me custa a crer que você esteja tão bêbado como você está falando que está. Porque, na verdade, tudo isso que você falou não é para mim. É para o Agatão. Na verdade, tudo isso que você falou é para chegar nesse finalzinho, né, que você disse: Agatão, cuidado, né, com o Sócrates. Então, na verdade, você foi muito ardiloso, porque o seu real objetivo é separar eu e Agatão. E aí ele pede o Agatão para trocar de lugar. Agatão, fica aqui, né, vamos trocar de lugar, vamos sair o Alcebiades, sai do nosso meio, você fica à minha direita, para que eu te louve, porque o combinado agora era esse, né? De, em vez de louvar o amor, louvar o cara da direita. E aí ele troca, o Alcebiades fica arrasado, né? Até quando vou ter que aguentar os desaforos desse Sócrates, né? Ele fica puto, fica nervoso lá, mas muda.
E aí o Sócrates, então, é que faria o elogio para o Agatão. O Sócrates termina, então, interpretando, né, dizendo, olha, Agatão, Alcebiades, você falou isso tudo, mas não foi para mim, não foi para me elogiar, não foi para me criticar, nada disso. Foi para separar eu e Agatão, porque na verdade você quer que eu seja o seu amante e você quer ser amante do Agatão. É isso que você quer, na verdade. O Sócrates faz uma interpretação mesmo ali, ó. É isso, no fundo é isso que você está fazendo. Isso vai fazer o Lacan dizer assim que o Sócrates foi o primeiro analista, né? Tem algo assim no Seminário 8 também, de Sócrates ser o primeiro analista. O Sócrates interpreta o Alcebiades nessa cena. Mas fato é que quando Sócrates mudou de lugar, né, para elogiar o Agatão, aí entra mais gente na cena mesmo, né? Os boêmios, outros bêbados, né? Já não bastasse Alcebiades adentrar, chegam os outros. E aí nesse momento também o pessoal já tinha meio perdido a linha, né? Porque tinha saído da proposta inicial de beber vagarosamente, como Erisímaco havia solicitado, né? Fedro. Com a chegada de Alcebiades, todo mundo já está bebendo mesmo. Com a chegada desse outro grupo que chega lá para festejar, vira uma festa mesmo, todo mundo fica bêbado. Alguns desses filósofos vão embora. O Erisímaco, que estava mais ressaqueado, que pediu ele pediu assim, né, para o pessoal não beber muito, para discursar sobre o amor. Ele, eu acho que o Fedro, salvo engano, vai embora, né? O Aristodemo, que é quem esteve lá dentro, né, do banquete e que narra o banquete no livro, ele dorme nesse momento, ele fala, não vi mais nada, porque estava todo mundo bêbado, eu dormi. Quando acordei, só estava desperto Sócrates, o Aristófanes e mais um, esqueci. Tinham 3 pessoas conversando, né, quando eu acordei, e o Sócrates estava dizendo a eles que aquele poeta que é poeta trágico também é poeta cômico, né? Dizendo assim, olha, um pouco antecipando talvez, né, algo que uma oposição, né, tem algo anacrônico nisso, né, mas como se fosse, porque o Aristóteles, né, anos mais tarde, vai fazer uma separação bem nítida assim, né, do poeta cômico e do poeta trágico. De alguma maneira, a gente não sabe, né, parece que Platão não concorda tanto com essa divisão, porque o banquete termina com esse comentário do Aristodemo. Ele disse, ó, eu só escutei o seguinte, estava todo mundo bêbado, eu acordei, tinha uns 3, 4 conversando ali, e eles falavam, o Sócrates convencendo eles que o poeta trágico também é um poeta cômico, né? Ou seja, quem tem a habilidade de fazer tragédia teria também de fazer comédia, né? Não sei exatamente como a gente pode interpretar isso, mas me parece interessante, que é um pouco assim, né? Quem conhece vamos dizer assim, as profundezas, vamos dizer, do humano, né? Pode pintar tragédia ou comédia, né? Algo um pouco mais por aí, assim, né? E aí, então termina o banquete. Esses 2, 3 lá que restam também dormem. E o Sócrates não dorme. O Sócrates fica o tempo todo acordado, inclusive no final, na hora que está todo mundo capotado lá, o Sócrates vai para o Liceu. Ele vai andando para o Liceu. E o Aristodemo, que já tinha dormido, né, e acordou ali, viu o Sócrates conversando com os dois, falando esse negócio de tragédia, de comédia, segue o Sócrates, e o Sócrates vai para o Liceu, depois o Sócrates vai se banhar ainda, e só depois o Sócrates vai para casa. E é assim que termina o banquete de Platão, né, que começa com essa ideia de um jantar em comemoração a Agatão, louvando o amor. Há vários discursos sobre o amor. Esses discursos podem ser entendidos, né, assim, separadamente, mas, claro, tem muita gente que vai criticar isso, né, fazer uma leitura dos discursos desvinculados um do outro, né, sendo que foi escrito pelo Platão, então também pode ser lido, né, uma maneira interessante de ler é justamente esses discursos irem compondo um ao outro, articulando um com o outro e ajudando a construir o discurso, vamos dizer assim, o pensamento platônico sobre o amor, que aparece na boca de Sócrates,
né, mas que está articulado a tudo o que aconteceu. E, no final, um elogio a Sócrates, essa sagacidade de Sócrates, e uma defesa talvez também, para dizer que Sócrates não tinha a ver com as mancadas de Alcebiades, que Plutarco vai descrever, né, que Alcebiades comete algumas traições, algumas vilanias ali na cidade, né, ele sai fugido de Atenas. Alcebiades vai embora fugido de Atenas, né, e então dizendo, Sócrates não tem nada a ver com isso, Alcebiades não era um bom discípulo, Alcebiades ele não capturou a essência do que o Sócrates havia mencionado. Então o texto termina com esse desfecho. Espero que tenham gostado. Todas as lives dos 6 discursos, e essa de hoje também, né? Eu vou colocar essa do Alcebiades, essa visita do Alcebiades. Todas essas lives estão disponíveis no canal do YouTube Psicanálise, Saber e Citação. Tá? E também aqui no meu Stories, né? no meu feed, né? Por volta de 13 de julho, né? Eu fiz 6 lives e essa de hoje. Então, quem perdeu as lives e quer acompanhar todo o discurso, basta ir lá no Psicanálise, Saber e Citação. Obrigado, Pedro, né? Dênia, pessoal que foi, Elisana, tia Soninha que apareceu aí também, né? Maricele, Tayla, valeu demais, pessoal. Ficamos aqui com o Rubem Duarte. Obrigado, gente. Cristiane, a gente continua esse debate lá, né, na discussão do Seminário 8, a gente está fazendo uma leitura do Seminário 8 através do CEP. Elisandro estava querendo estar bebendo junto com eles, deve ter sido uma noite agradável, né, Elisandro? Obrigado vocês, gente. Quem quiser acompanhar as outras lives, tá lá no Psicanálise Saber Citação no canal do YouTube. E espero que em breve tenhamos Glória, valeu. Espero que em breve tenhamos também outras oportunidades, outros temas, né, para a gente discutir, né, falar, pensar, refletir. Então, boa noite para vocês e até a próxima. Valeu, gente.